Nesse vídeo, compartilho com você 4 lições que você não deve ignorar se quiser ser feliz. Olá, aqui é a Jéssica. Primeiro, foque a sua energia em você e expanda, ou foque a sua energia num outro e paralise. Muitas pessoas, mesmo sem perceber, acabam dedicando muito da sua energia para as outras pessoas, seja falando mal dessas pessoas, seja usando demais as redes sociais e apenas acompanhando a vida de outras pessoas, seja se sacrificando e não olhando para a própria vida e para as próprias necessidades, apenas preocupada ou preocupada o que pode fazer para resolver a vida do outro sem olhar para a própria vida, sem entender também as próprias necessidades. Se você foca a sua atenção, a sua energia demais na vida do outro e esquece da sua própria vida, a sua própria vida ela paralisa. Muitas pessoas ficam preocupadas demasiadamente antes da hora com o pai, com a mãe e buscam atender as necessidades de todo mundo, menos as necessidades que ela tem. E se sentem sobrecarregadas com isso, mas não conseguem dar conta de sair daquele ambiente, de sair daquela situação, porque às vezes vão se sentir culpados e não querem carregar esse peso, essa culpa. Mas a verdade é que enquanto você para a sua vida só para se dedicar às outras pessoas e não dedica a sua atenção para você também, você não vai evoluir, você não vai avançar. Porque você precisa também estar atento ou atenta aos seus próprios processos. Às vezes, isso de olhar demais para a vida dos outros para tentar resolver, para tentar ajudar, é muitas vezes uma fuga. Então, observe se esse pode ser o seu caso. Se você não está dedicando o seu tempo para a sua própria vida e você está apenas olhando para as outras pessoas, procure descobrir a causa disso. Será que é por uma questão de culpa? Será que você não quer olhar para as suas próprias questões? A sua vida ela só começa a andar quando você para de se preocupar demasiadamente com a vida dos outros e começa a se preocupar verdadeiramente. Ou melhor, começa a observar e fazer algo pela sua própria vida. 2. Pare de mentir para si mesmo ou para si mesma. Muitas pessoas foram condicionadas e hoje têm esse hábito de não confiar em si, de acharem que não vão dar conta, que não vão resolver, que elas não são capazes, que os outros conseguem, mas elas não conseguem. Elas se sentem muitas vezes inferiores, acham que não dão conta, que com elas tudo é mais difícil ou mais complicado. E essas pessoas, elas não percebem, mas elas atrapalham a própria vida com esse tipo de pensamento. Quando você para de mentir para si mesmo, você pode ser verdadeiramente feliz, porque você começa a reconhecer o seu verdadeiro valor, você começa a reconhecer que você é filho de Deus e que assim como os outros seres humanos, você tem a sua importância e você tem o seu valor, e ele não é definido pelo que as outras pessoas dizem ou pelo que a sociedade diz. Se você diz para si que você não consegue, que você não pode, que você não é capaz, como você vai ser feliz desse jeito? Você precisa começar a ressignificar esses pensamentos. Você precisa começar a transformar esses pensamentos em pensamentos mais positivos, a começar a se desafiar e mostrar como você dá conta de resolver. Porque às vezes você tem tanto medo que você nem vai adiante, você já paralisa. Não, eu sei que eu não vou conseguir. Então o fato de você achar que não vai conseguir, você já fica ali na sua, já não vai adiante, já nem tenta resolver. Já nem tenta se desafiar. Então procure se desafiar. Comece por coisas mais simples e depois você vai escalando isso. Mas é importante que você comece a ter uma conversa interna com você e a se questionar se esses pensamentos eles realmente fazem sentido ou você foi apenas condicionado a acreditar nisso. Às vezes é algo que vem da sua infância, os seus pais diziam que a sua opinião não importava, que criança não tinha vez, ou que você era desastrado, que você não conseguiria, que você era burro ou burra. E você foi internalizando isso. E hoje você só faz repetir algo que te condicionaram há muito tempo atrás. Mas hoje você pode começar a ter uma conversa interna com você e ressignificar isso e pensar, será que realmente isso que eu estou pensando a respeito de mim faz sentido? Isso é realmente verdade? Ou foi algo que eu sempre acreditei e acabei agindo de acordo com essa crença? 3. Busque por algo além das coisas desse mundo. Se você ficar perdido apenas em ter um celular novo, em ter uma casa melhor, em comprar um carro, enfim, focar excessivamente nas conquistas materiais das quais você quer ter, você nunca vai ser verdadeiramente feliz, porque o tempo todo sempre vai precisar existir algo novo para você se satisfazer, para você se sentir bem com isso. Muitas pessoas acabam depositando a felicidade delas em um relacionamento, em comida,
em um carro novo, em uma casa própria. Só que para pensar na sua própria vida, nas coisas materiais que você já conquistou. Você já percebeu que um tempo depois aquilo parece não ter mais tanta importância ou tanto significado assim? Porque aquilo se tornou natural. Aquilo não tem mais aquela importância toda para você. Então, no primeiro momento, você pode ter aquele pico de alegria, você se sentir muito bem, muito animado, muito empolgado. Mas, com o passar dos dias, dos meses, você vai percebendo que aquilo não é tão significativo assim. Que aquilo não preencheu muitas vezes um vazio emocional que você tem. Então, quando você busca se conectar com Deus, com a espiritualidade, quando você busca também ser útil para as outras pessoas que precisam de você, e não como uma forma de sacrifício, mas diante das suas possibilidades, você logo se sente mais feliz. Porque quando você ajuda o outro, também você se sente bem. O importante é que isso não vire um sacrifício. Nem que você use o ajudar o outro como uma muleta para você nunca ter que olhar para suas próprias questões. Mas quando você busca a espiritualidade, quando você busca se conectar com Deus, se tornar a sua melhor versão, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais compreensiva, ser alguém que busca trabalhar as próprias tendências negativas e aperfeiçoar as tendências positivas que você já tem, você vai ver que o seu nível de felicidade, ele tende a aumentar e tende a se manter. Tem pessoas que acham que vão ser felizes quando comprarem a casa própria, quando tiverem um celular novo ou quando conquistarem algo. Seja um relacionamento, mas você vai ver que não importa tudo que você já tenha conquistado. Se você não estiver direcionando o seu foco para Deus, se você não tiver Deus na sua vida, ainda assim você vai sentir que está faltando algo. E sempre vai faltar, porque as coisas materiais elas não têm como preencher completamente. Quarto, diminua o uso das redes sociais. Se tem uma coisa hoje que é extremamente importante é você diminuir o uso das redes sociais. Muitas pessoas hoje passam 4, 5 horas no Instagram. Eu já tive uma amiga que quando eu vi lá o Instagram dela, eu me assustei, porque eu vi que ela usou 4 horas diárias. Essa era a média dela de usar o Instagram. Então, quando a gente usa demais as redes sociais, o que é que acontece? Mesmo que a gente conscientemente não queira isso, a gente tem uma tendência maior a se comparar e a comparar o nosso processo com a vida das outras pessoas. E aí a gente vê tudo aquilo que muitas vezes a gente quer. E a gente pode até sentir uma certa inveja, ou a gente pode achar também que a gente nunca vai ser capaz de conquistar aquilo também. E muitas vezes a gente vai projetar a felicidade no futuro. Quando eu tiver tal coisa, quando eu conquistar tal coisa. E utilizar as redes sociais em excesso, acaba que vai alimentando essa parte em nós. Por isso também que é importante utilizar as redes sociais com consciência. E quando vê algo do qual você gosta, ou que você acha legal, ou que você também quer para sua vida, abençoar aquela pessoa que já tem aquilo. E dizer, eu também quero isso para mim, e eu tô feliz que essa pessoa ela também conquistou isso. E começar a internalizar esse sentimento e verdadeiramente sentir isso. Porque também não adianta falar isso apenas da boca para fora. Mas, de toda forma, ainda assim, é importante diminuir o uso de telas. Você pode até fazer um teste. Experimenta pelos próximos dias usar o mínimo possível o seu celular e se conectar mais com as pessoas e com você. Você vai ver o quanto a sua vida ela se torna mais leve e mais feliz. Se você trabalha com as redes sociais, fica um pouco difícil você se ausentar demais. Mas, se não é o seu caso, experimenta. E ainda assim, se você trabalha com as redes sociais, mas você tem como deixar algumas coisas programadas, tenta fazer isso e experimenta. Talvez passar um dia sem utilizar o celular ou as redes sociais, apenas se conectando com as pessoas que estão próximas a você ou com você mesmo e com você mesma. Você vai ver que quando você usa menos o celular, você fica mais calmo, mais tranquilo. Logo, fica mais feliz. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!